Nesta lição vamos entrar num capítulo novo que designamos por complementos sobre percepção e representação, onde serão abordadas ferramentas adicionais, como a percepção com cor e outras que vamos falar nas próximas aulas. Hoje vamos começar exatamente com a percepção com cor, a primeira parte. Em termos de sumário, vamos falar essencialmente destes três tópicos: de introdução à origem da cor, como se forma a cor e como é que ela é percebida pelo ser humano, como é que é representada, inclusive, e depois nos espaços de cor que conclui a representação, para depois na próxima sessão completarmos o resto da conversão de espaços de cores e aplicações, etc. Em termos de referência, os livros usados até o momento continuam a ser indicados, Burger e Gonzalez no capítulo deles. Não obstante, há muitos outros livros e outras fontes de informação online, mas a informação que estes têm completa a formação que é dada aqui nesta sessão. Começamos com introdução e origem da cor. Bom, antes de mais, na introdução, nunca é demais marcar a relevância e aplicações da percepção com cor a nível industrial. Primeiro, porque a informação de cor é muito rica e permite sistemas de percepção mais sofisticados e robustos, mas têm que estar asseguradas as condições de iluminação. Se numa situação normal as condições de iluminação são relevantes, com cor esta condição assume particular importância, porque as fontes de luz são muito diferentes e podem criar percepções diferentes. Por isso as condições de iluminação são críticas na percepção com cor. Industrialmente, a visão com cor aplica-se para resolver três grandes categorias de aplicações, grosso modo. Bom, uma delas, a primeira, é a verificação de cor. Verificar se a cor de um determinado componente coincide com o que o sistema está programado para encontrar. Bom, no fundo, isto é avaliar se, por exemplo, uma embalagem tem a cor certa, com a iluminação certa, etc. Ou se os fusíveis colocados num dado encaixe estão no sítio certo, ou se as cabelagens na indústria automóvel, por exemplo, que são muito baseadas em cores, estão corretas, etc. Outro capítulo, outra secção outra aplicação, a ordenação por cor. Ordenar componentes em função da sua cor pode ser interessante para organizar componentes ou operações sequencialmente em função da cor. Ou então ainda a inspeção de cor, inspecionar componentes coloridos procurando defeitos que as técnicas baseadas em níveis cinzento não conseguem detectar. Isto é particularmente importante, que há certas operações de percepção que são muito difíceis de efetuar nos níveis de cinzento, mas que com a iluminação apropriada, como falaremos mais tarde noutra aula sobre as técnicas de iluminação, colocar filtros ou colocar determinados efeitos luminosos, em particular na cor, permite detectar propriedades especiais de alguns objetos ou propriedades desses objetos. Bom, a origem da cor, para compreendermos como é que isto funciona, pensar um pouco quais são as bases de tudo isto. A cor é, no fundo, a sensação que nós temos à luz, que varia com o comprimento de onda. Portanto, o comprimento de onda de radiação eletromagnética tem efeitos diferentes nos nossos sensores, já vamos falar disso, e é de facto a sobreposição de todo o espectro que dá aquilo que nós chamamos de luz branca, por exemplo, a luz do Sol, e que já toda a gente pôde observar. A luz, quando atravessa um prisma, se divide num espectro de cores que vão desde o vermelho ao violeta, e que vemos no arco-íris e noutros objetos translúcidos, conseguimos ter este efeito. Os primeiros estudos foram iniciados por estudos formais de tentar compreender a composição da luz,
foram começados por Newton no século XVII, e de facto ele próprio já fez esta classificação de 6 ou 7 cores principais, se bem que isto não é tão claro quanto isso, como vamos ver a seguir, porque na verdade e as cores no espectro visível são, portanto, a luz visível é uma pequena fração de todo o espectro da radiação eletromagnética, que começa em termos de baixas frequências nas ondas de rádio e termina nas altas frequências, nos raios gama, muito energéticos. Portanto, tudo isso é invisível, a maior parte disto é invisível aos nossos olhos, exceto aqui na zona da luz visível, algures entre os 700 nanómetros e os 400 nanómetros, ou se quisermos ver em termos de frequências é mais claro, está aqui uma tabela usual, que convenciona-se que o vermelho vai, por exemplo, dos 700 nanómetros aos 635 e assim sucessivamente as outras ditas cores principais. Quando falamos nas cores do arco-íris, às vezes falamos de 7 cores, porque algumas pessoas conseguem ver uma outra cor, alguns por aqui chamado anil, entre o azul e o roxo, mas isto é muito subjetivo, aliás, como vamos ver daqui a pouco. Portanto, dizer que há 6 ou 7 cores distinguíveis depende, há pessoas que conseguem ver mais, há pessoas que conseguem ver menos. Portanto, isto é uma mera convenção. O importante é realmente o seu comprimento de onda, porque isso é que não tem ambiguidades nenhumas, e vamos continuar nessa linha. Bom, o mais importante no meio disto tudo é a percepção que o ser humano tem da cor, e alguns animais também. É muito diferente, varia muito de animal para animal, mas no ser humano a percepção com cor acaba por ser uma frente muito interessante de exploração. Bom, no olho humano, como é que as coisas funcionam? O olho humano possui 2 tipos de células sensíveis à luz, os chamados cones, que são de 3 tipos diferentes. Vejam este número mágico aqui, 3 tipos sensíveis à cor. Portanto, quando se diz sensível à cor, é sensível a uma dada frequência da radiação eletromagnética do espectro. E além dos cones, 3 tipos, tem também os bastonetes, e estes são responsáveis por, ou são sensíveis, chamemos-lhe assim, para detectar os contrastes de luz na imagem. Portanto, os cones existem então em 3 tipologias diferentes, e os bastonetes coexistem na nossa retina, e os sinais que eles enviam aqui depois são devidamente codificados, já vamos ver esta parte aqui, devidamente codificados e enviados pelos nervos ao cérebro depois que os interpreta. Os cones são de 3 tipos e apresentam sensibilidades diferentes ao comprimento de onda da radiação incidente. Chamemos-lhe estes nomes, vermelho, verde e azul. Porquê? Porque as zonas onde eles são mais sensíveis, por exemplo, estes cones aqui, sensíveis ao blue ou ao curto, aos comprimentos de onda mais curto, portanto a frequências mais elevadas, são sensíveis nesta região, portanto há aqui uma grande sensibilidade. Os cones reagem quando a luz incidente tem estas componentes espectrais, daqui até aqui, grosso modo. Depois temos a seguir no espectro os greens, os verdes, comprimentos de onda médios, em que a sensibilidade também é maior nas zonas dos verdes e alguns por aqui as zonas mais sensíveis. E finalmente temos os cones da zona vermelha, red, de comprimentos de onda mais longos, que são sensíveis um pouquinho mais à frente à zona dos vermelhos, alaranjados. Portanto, os cones reagem mais aí. Portanto, os cones estão especializados para cada uma das frequências, ou para cada gama de frequências. Os bastonetes, por outro lado, são um pouco mais transversais, porque, ou seja, a sensibilidade não permite distinguir tão bem a cor, e são mais sensíveis aos contrastes. E, portanto, não vamos falar dele, vamos apostar sobretudo na questão dos cones, porque isto vai inspirar as soluções tecnológicas. Bom, como o ser humano tem uma técnica excepcional para dar robustez ao processo de captura de informação. Portanto, os sinais dos 3 tipos de cones, blue, green, red, ou small, medium, long em termos de comprimentos de onda, são recodificados em componentes antagónicas, ditas opostas.
vermelho versus verde, amarelo versus azul, claro versus escuro. O que é que isto quer dizer? Que a luz que um cone recebe, seja ele azul, verde ou vermelho, não vai diretamente para o cérebro, mas é antes combinada desta forma. Por exemplo, neste caso aqui, há aqui uma combinação chamada inibitória e excitatória. Por exemplo, inibitória esta que é subtraída, excitatória são aquelas duas, e que acaba por ser equivalente a um azul menos um amarelo, por causa da combinação daqueles dois, que dá amarelo. Portanto, azul menos amarelo é uma diferença de cores que é enviada ao cérebro. O mesmo se passa no outro, neste outro receptor aqui, que faz também uma combinação, em particular do vermelho menos verde, e o outro, esta menos notória, e pronto, e que gera também um sinal, e finalmente o último, que faz a diferença, que envia todos, que envia a soma dos sinais todos. Se quisermos pensar aqui em termos destes dois pelo menos, ou seja, este aqui é sensível à quantidade de luz toda, e este envia as diferenças. E é engraçado que ele manda as combinações de cores diametralmente opostas, chamamos uma roda de cores, que são chamadas as cores complementares. Esta forma de compilar as cores torna o sistema robusto. Portanto, estes três sinais, que são recodificados do original, é que são enviados ao cérebro. Esta recodificação dá robustez e eficiência para não se perder uma componente de cor em absoluto. Ou seja, é uma forma de garantir que há pelo menos uma parte da cor que passa, porque vai misturada nas outras duas. Aliás, esta técnica de combinação de cores no único sinal, em vez de enviar a cor primária, chamemos assim, enviar combinações de cores, é usada em muitos sistemas de vídeo. A própria televisão analógica dos anos 50, 60, 70 até os anos 80 em Portugal, quando foi introduzida, o sinal de televisão é baseado em três componentes também. Um deles, vamos falar isto mais à frente, um deles o sinal de luminância, que é a soma se quiser, a intensidade luminosa, que é a soma das três componentes, e depois tem dois sinais chamados sinais de crominância, vamos chamar A e B só para... Eles têm nomes próprios lá à frente, que são combinações das diferenças de cores. Estes três sinais eram o que a televisão a cores enviava, a televisão analógica, agora a digital é diferente, a televisão analógica enviava estes três sinais. O Y mantinha a compatibilidade com a televisão a nível cinzento, dita a preto e branco, e as outras cores eram introduzidas numa parte mais alta do espectro do sinal de televisão, e esta técnica de combinar cores, quer este A, quer este B, eram diferenças de cores, inspirada no funcionamento também do sistema humano. Bom, mas algo particularmente interessante e relevante é a subjetividade da percepção humana. Ou seja, não há garantias que o ser humano tenha uma percepção clara do que é a cor em absoluto, porque relativizamos. Portanto, a percepção de cor está associada a um conjunto de fenómenos e circunstâncias que podem ser subjetivos. Olhamos para esta imagem, que já tivemos a ocasião de ver nas primeiras aulas, e nesta figura as cores não são o que parecem. Não são efetivamente o que parecem. Por exemplo, cores iguais podem ter interpretações diferentes pelo cérebro humano. Há aqui dois casos óbvios e notórios. Primeiro, os discos amarelos, estes que estão aqui, estes discos amarelos, ou amarelados, cor de laranja, têm esta componente RGB. 209, 184, 0. Portanto, não tem nenhuma componente azul, por isso é que são amarelados. No entanto, nós se olharmos para eles parecem ter cores diferentes. Este parece mais brilhante, por exemplo, do que aquele. Ainda mais grave, como já tivemos a ocasião de ver noutra altura, as quadrículas que contêm aqueles discos amarelos, são um cinzento. Adiante desde já, vamos falar mais tarde, que os cinzentos correspondem a níveis de RGB iguais. Portanto, o que estamos aqui a dizer é que este cinzento e este cinzento são iguais. Viola completamente a percepção que nós temos e eles são iguais. Mas se fizermos este pequeno truque de esconder
todas as cores que sejam diferentes destas. Portanto, eu vou mostrar apenas o RGB do amarelo, ou laranja, e o RGB destes cinzentos. E fica assim. Escondendo tudo o resto, agora é muito mais intuitivo ou perceptível dizer que estas laranjas são iguais e que estas cinzas também são iguais. Entre si, claro. E outras cores que estão aqui. Portanto, esta imagem só tem, além do fundo branco, só tem o cinzento 112, 112, 112 e o amarelo, o laranja, 209, 134, 0. Voltamos a ver, é incrível como o nosso olho é polarizado. Portanto, para nós, a cor não é absoluta. Aliás, podemos falar numa questão muito interessante, que é o chamado balanço de brancos, que existe ou white balance. White balance, que aparece em muitos sistemas de aquisição, nos telemóveis, nas câmaras, e que é uma técnica que permite reorganizar a cor, ou recalibrar, chamemos-lhe assim, a cor do objeto percebido, para a aproximar da percepção humana. Porque o ser humano adapta-se muito facilmente e pode admitir que algo é branco, mesmo não sendo, mas que na nossa percepção podemos admitir como branco, mas para uma câmara não pode ser, às vezes pode ser um amarelo, um amarelado. Isso acontece porquê? Por questões de iluminação. Por exemplo, céu nublado, iluminação interior que é diferente da iluminação exterior, e então é isso que é o balanço de brancos. Portanto, muitas vezes, quando se põe, por exemplo, numa câmara o white balance automático, automatic white balance, aparece assim. Quando isto aparece numa câmara, significa que a câmara vai procurar uma região, talvez a maior, ou outro critério, mais automatizado, assim, e assume que aquilo é o branco. Ao assumir que aquilo é o branco, recalibra as outras cores todas, para manter a percepção próxima do ser humano. Pronto. Mais uma forma que mostra, ou mais uma indicação que mostra que a percepção humana da cor depende muito do contexto, e as máquinas por vezes têm que se adaptar para permitir gravar ou reproduzir a sensação correta que os seres humanos têm também. Ok, ainda ligado a essa questão da percepção humana, a sensibilidade do olho humano é diferente da maioria das câmaras. Toda a gente já terá notado que as câmaras têm uma sensibilidade ao infravermelho. Essa sensibilidade ao infravermelho essa sensibilidade é tal que, em alguns casos, as câmaras até têm filtros para limitar a entrada de luz nessa gama, já que ela é invisível para o olho humano, como se vê já neste gráfico. Portanto, o olho humano não vê o infravermelho. Se a câmara o captura, vamos ter uma informação uma informação registada que não corresponde à percepção humana e que pode ser estranha por isso. Se olhamos aqui para este gráfico, vê-se que a resposta do olho humano é nesta gama aqui, está delimitado por esta zona a verde. Portanto, toda esta região, a zona de resposta do olho humano, entre os 400 e os 750, talvez, nanómetros, claro, um bocadinho menos, porque aqui o peso já é muito grande. Mas, por exemplo, numa câmara standard, a sensibilidade, cobre a sensibilidade do olho humano, vem até cá mais atrás e vai até bastante mais à frente nos infravermelhos. Por isso, para não confundir a percepção de uma câmara com a percepção humana, muitas vezes põe-se filtros nas câmaras para limitar a componente de infravermelho. Claro que há outras câmaras especializadas, ainda mais sensíveis ao infravermelho, o chamado Near Infrared, câmaras do infravermelho próximo, portanto comprimentos de onda muito maiores, e também há câmaras de ultravioleta, em que pronto, o olho humano não tem sensibilidade ao ultravioleta, apesar de alguns animais terem, por exemplo. Bom, para começarmos a formalizar a questão das cores, vamos entrar num capítulo chamado Espaços, uma secção chamada Espaços de Cor. E este primeiro título, Formação das Cores no Espectro por Combinação de Cores. O processo de formação de cores por mistura de cores, já vamos ver o que é que isto quer dizer, de cores ditas primárias. Às vezes também chamam fundamentais, mas são as cores primárias, que na verdade têm uma base biológica e relaciona-se com a sensibilidade do olho às diversas frequências. Ou seja, o nosso olho tem 3 tipos de receptores
que especializam diferentes bandas, e é a resposta em cada um desses receptores é que nos vai permitir ter a sensação de cor, porque quando há uma cor, não quer dizer que haja muitas cores ao mesmo tempo. Há uma gama de emissões, uma gama de radiação com dadas frequências, com mais preponderância numas cores ou noutras, e os nossos 3 tipos de sensores vão acabar por descobrir a cor pela sensibilidade que tem àquela frequência em particular. Mas vamos ver este caso aqui. Há 2 sistemas muito comuns para a formação de cores por mistura de cores primárias. O primeiro é o chamado sistema RGB, também dito um sistema aditivo. O segundo é o sistema CMY, K, já vamos ver o que é o K, que é dito subtrativo. Este RGB tem exatamente o mesmo nome dos cones do olho humano, Red, Green, Blue, sistema aditivo, já vamos detalhar melhor, e o sistema CMY, que é o cian, magenta e yellow de amarelo. O K é de preto, já vamos ver porque é que ele está aqui, porque é que aqui há 4 cores e ali há 3. Vamos ver cada um dos 2 casos em particular. O sistema RGB, que é o sistema aditivo, começa com preto e depois adiciona proporções de RGB. O que é que isto quer dizer? Que o sistema aditivo começa com total ausência de luz, ou seja, imaginemos que não há luz nenhuma, e à medida que a cor vai surgindo, ele vai criando as restantes cores, por adição. É o que eu digo aqui, até chegar ao branco quando se adiciona as proporções máximas de RGB. Está aqui o início, preto, não há luz nenhuma, ausência total. Quando se adiciona a primeira componente red, vermelho, aparece aqui o vermelho isolado, ok? Quando se adiciona o verde, acontece então o tal fenómeno interessante. A cor verde sobre o preto, obviamente, destaca-se, é o brilho, mas quando é colocado ao mesmo tempo em cima do vermelho, os nossos olhos percebem aquilo como a cor amarela que resulta vem dos nossos cones que estão a receber do verde e que estão a receber do vermelho e que estão a receber das 2 componentes e chegam à conclusão que conseguem, graças a isso, medir a cor amarela que está aqui. E isto continua com a adição do azul, que leva ao aparecimento deste azul claro, deste cian, e deste magenta aqui, deste purple, nas combinações com o verde e com o vermelho, que já lá estavam, e na zona central o branco. Ou seja, a soma das 3 cores, das 3 componentes ditas primárias, na intensidade máxima, vai gerar a luz branca, a luz que os nossos olhos veem como branca. É claro que se alguma destas cores tivesse intensidades variáveis, isso resultaria noutras cores para além destas cores puras. Por exemplo, se tivéssemos vermelho e azul um pouco mais pálido, conseguiríamos ter aqui algo parecido à cor de rosa. Portanto, o rosa será uma sobreposição com menos intensidade do vermelho e do azul. Falaremos isto mais tarde. O outro sistema de cores, que é o sistema dito subtrativo, sistema CMY, K, o K é um extra, que começa com branco, contrariamente ao anterior, e subtrai partes à custa da adição de cian, magenta e amarelo. Está aqui. Inicialmente a cor branca reflete toda a luz e a adição sucessiva das cores cian, magenta e amarelo vai impondo a absorção de partes do que é refletido. Portanto, tipo uma folha de papel que, ao receber o cian, vai deixar de refletir parte dessa luz e então surge-nos esta cor. Quando adicionamos uma segunda, o magenta, vai absorver mais luz e vamos dar origem, então esta combinação aqui, que já absorvia a do magenta e agora que vai absorver, já absorvia do cian, agora vai absorver do magenta, vai nos dar esta ilusão de estarmos a ver aqui azul, que é azul, não é só ilusão, é mesmo azul. No limite, quando somarmos a última cor, a componente amarelo, além destas cores intermédias, estas combinações intermédias que estão aqui, temos este caso particular, quando as 3 cores somam, dá preto. Ora bem, é o que está aqui a dizer, em teoria, as contribuições máximas
de CMY por absorção resultam em preto. Portanto, aqui toda a luz está a ser absorvida. Mas, então, e aquele capa, de onde é que vem? Bom, na verdade, nas impressoras, esta é a técnica usada nas impressoras, isto não é feito, ou seja, não se somam estas três cores para gerar preto. Não só por imperfeição das tintas, porque pronto, é preciso afinar bem para dar preto, e é possível fazer, e até se consegue, mas sobretudo por uma economia de tinteiros. Então, por causa disso, utiliza-se uma quarta cor de tinta para lidar com o preto. Por isso é que as impressoras têm CMYK, têm as três cores principais para formar todas as outras pelo método subtrativo em cima de uma folha branca. Recordar que se as folhas de papel numa impressora tiverem outra cor, por exemplo, forem amarelas ou forem de uma cor diferente destas, diferente do branco, a impressora pode dar resultados inesperados. Portanto, o software pode acomodar isso e pode-se dizer, por exemplo, que a folha que se vai imprimir é amarela, porque se for amarela, para fazer amarelo não é preciso pôr lá amarelo porque já lá está. Enfim, não é relevante para aqui. Bom, para continuarmos a formalização, vamos falar dos espaços de cor, vamos começar pelos dois principais, vamos falar deles todos e depois lidaremos com os dois principais. O primeiro é de facto o RGB, que é o baseado na biologia dos três tipos de cone, Red, Green, Blue. É o sistema base do olho humano e de muitos animais. É o sistema usado em monitores e televisores, são chamados sistemas emissores de luz ou aditivos. Portanto, as televisões antigas tinham três canhões de eletrões e que estavam focadas no fósforo, numa camada de fósforo especial que ficava fosforescente ou ficava luminescente nestas três cores, e como estas três cores estavam muito próximas, formavam aquilo que se chamava as tríades, formavam uma espécie de pixel nas televisões antigas. Estas três cores eram dos três feixes que estavam focados e iam gerar aqui por proximidade dava a ilusão de cor. Nos monitores, hoje isto acontece mais ou menos o mesmo, só que os monitores estão divididos em 4 regiões, portanto os pixels estão divididos em subpixels se quisermos, e temos 2 para verde, já vamos ver também porquê, e depois um para azul e outro para vermelho. Portanto, isto é o pixel moderno, e este que aqui está era o pixel dos televisores antigos, também chamadas tríades. Portanto, a luz era gerada por adição, portanto, eram emissores de luz. Outro sistema de cor, muito usado, ainda falámos dele há bocadinho, o CMYK, do cian, magenta, yellow, black. É usado para impressão e impressoras. Portanto, para sistemas absorvores de luz ou subtrativos. Portanto, a deposição da tinta ou do material vai absorver a luz e que o papel não reflete, porque a luz fica lá retida, fica absorvida pelaquela cor. Portanto, em teoria, um papel preto absorve grande parte da luz que incide nele, inclusivamente a luz, a radiação infravermelha. Tipicamente um papel, um cartão, por exemplo, muito escuro, uma cartolina escura, tem propensão para aquecer mais, porque absorve a radiação infravermelha e toda, e que não aumenta a temperatura. Mas para além esse espaço de cor, este aqui, pronto, muito conhecido este também de forma indireta pelas impressoras, temos um modelo, quiçá mais interessante do ponto de vista computacional na abordagem que vamos fazer nesta cadeira, baseado também em 3 componentes, todos eles são em 3 componentes, este quarto aqui é uma exceção devidamente justificada por efeitos práticos, portanto, sempre 3 componentes, e tem estas três componentes designadas por Hue, Saturation and Value. Hue nós em português podemos chamar tom, tonalidade, já vamos ver mais à frente, a saturação e o valor, que é a intensidade. Isto é diferente destes. Vamos ver depois da segunda parte deste capítulo que ele é muito apropriado para fazer segmentação de cor por computador. Tem uma vantagem muito grande que facilita a sua utilização em programação, é que segue a sequência do espectro eletromagnético. Ou seja, é possível encontrar uma lógica de cor seguido por um número monótono.
parece que não, mas isso é importante para comparações e fazer intervalos. Bom, mas para além destes há outros valores, há outros espaços de cor. Um também muito conhecido é o YCBCR, é daqueles que foi referido há bocadinho, tem um sinal de que é a soma dos sinais. Repare, nenhum destes era assim. Estes são... diríamos que este reflete o front-end, portanto, a entrada, os cones da percepção. Este é um sistema dual, portanto, é muito similar àquele, só que é dual. Este é uma transformação matemática daquele, só reordena as cores. Falaremos dele mais tarde. Estes aqui são diferentes, os que eu vou falar agora, em particular este, em que é um sinal que tem a totalidade das contribuições, não é? RGB, que é o sinal Y, chamado sinal de luminância, e os outros dois sinais, neste caso CBCR, são sinais, isto é usado muito em vídeo digital, são sinais baseados na combinação de cores, que é aquilo que os olhos humanos fazem entre a retina e o cérebro. É muito interessante, e aqui foi a inspiração que fomos buscar lá. Este sistema usado em vídeo digital tem muitas vantagens, ou tem algumas vantagens pelo menos, em que o sinal de intensidade às vezes tem mais prioridade e mais definição do que os outros, porque o nosso olho não é tão sensível, digamos, não tem tanta resolução de cor quanto a resolução de intensidade, e essa é a razão por que se utiliza este sistema. Pronto, em muitas webcams isto é utilizado, então tal sinal de luminância e dois sinais de crominância, o CB e o CR, que são dadas pela combinação das outras componentes. Depois está toda uma panóplia de técnicas baseadas em algo semelhante. O sinal NTSC, o sinal usado pelo sistema de vídeo americano, que tem também uma luminância, tem o tom Q e a saturação. Este sinal, na verdade, tem algumas semelhanças com o HSV. A ordem não é a mesma, mas tem algumas semelhanças com o sinal de HSV. O sinal de luminância, mais um de televisão. O YV tem o sinal de luminância, tem as duas componentes, blue menos yellow, red menos green, usado no sistema de vídeo PAL, e algumas webcams também produzem assim. Estes são os mais comuns nas webcams. Finalmente, há o sistema CIE, da Commission Internationale d'Éclairage, que define um modelo diferente, muito usado em investigação científica. O valor do HSV, a intensidade, e duas coordenadas ortogonais para cor. Portanto, não são as mesmas que estamos ali a falar, são diferentes. Tem diversos standards, entre eles o conhecido L-alfabeta ou LAB, ou também chamado CLAB. Portanto, é usado em investigação. Para nós aqui não é importante. Nas próximas sessões nós vamos abordar sobretudo o RGB e o YV. Se algum destes nos passar pelo caminho, provavelmente este ou este, serão convertidos provavelmente em RGB ou então em HSV, conforme o caso que falaremos mais à frente. Bom, para explicar então a representação dos espaços de cor, a norma é mais ou menos simples, a norma comum. Os espaços de cor, digamos que são todo o conjunto de valores, de pontos, de vetores, já vamos ver, que representam cor, são na verdade entidades tridimensionais. Porquê? Porque são três as componentes em qualquer um deles. Claro, tudo com origem no RGB dos cones do olho humano. E o exemplo mais comum é de facto este, do cubo de cores, em que este cubo representa todo o espaço de cores de 0 a 255, quando trabalhamos com 8-bit, que é o caso mais comum, ou eventualmente na escala normalizada de 0 a 1, por exemplo, o branco está aqui, em que todas as componentes RGB são 1, ou o preto está ali, em todas as componentes são 000, e depois temos aqui as outras cores puras, não é? Ali o verde, ou aqui o verde, RGB, portanto isto é o green, e o red está aqui, RGB. Portanto, as cores puras de constituintes do RGB aparecem nestes vértices, e as outras cores baseadas na combinação deles, como o amarelo, o magenta e o ciano, aparecem nos outros vértices escuros.
Todas as outras combinações representam todas as outras matizes e cores de cubos. Já agora, esta linha que está aqui, a cor laranja, representa a linha dos cinzentos. Os cinzentos são são cores cujos valores são iguais em RGB. Portanto, esta linha diagonal que está aqui representa a linha dos cinzentos que vai desde o preto ao branco. Se quisermos converter RGB para cinzentos, portanto, a conversão de RGB para cinzento, podia-se pensar que era uma média igual das três componentes. Na verdade, não é. Pode-se fazer, mas não é assim que o ser humano a interpreta. Porquê? Porque o olho humano é mais sensível ao verde. Portanto, para a correspondência ser mais rigorosa, a proporção correta é esta. 59% de verde, 30% de vermelho, 11% de azul. Esta é a forma que nos permite calcular a intensidade, tal como os olhos humanos a percebem. Em MATLAB, em vez de estar a fazer esta conta, utilizamos simplesmente RGB to Gray, que converte uma imagem a níveis de cores para cinzento. Portanto, RGB para Gray. O outro modelo igualmente importante, ou quiçá mais importante em certas abordagens, e que termina esta primeira parte, é o modelo HSV, ou também chamado modelo HSI, E de Intensity versus Value, são designações equivalentes. A primeira componente, H, Hue, que se pode traduzir como tom, tez, matiz, são nomes um bocadinho forçados talvez, não se pode chamar cor porque cor é tudo, chamemos-lhe tom. Eu diria até num resumo muito fácil de lembrar, que é a posição do arco-íris onde se encontra. Ok, a posição do arco-íris onde se encontra diz qual é o tom. Exprime-se, já vamos voltar a isso, exprime-se no valor angular de 0 a 360 graus, mas em MATLAB está normalizado de 0 a 1 e em muitos softwares está de 0 a 1. Neste diagrama que está aqui representado em corte, este hue tem a ver com a posição angular ao longo desta circunferência, que se desenha aqui, não está completa. Pronto, e aqui corresponde o 0 igualmente o 360. Em rigor, o 0 e o 360, ou o 0 e 1 noutra escala, são a mesma coisa, são ambos vermelho, começa no vermelho. Provavelmente não era ali, se calhar era antes aqui, que a escala não está bem feita. Portanto, começa ali. Portanto, a posição angular, se quisermos medir o ângulo, portanto, se for aqui, este ângulo aqui é que corresponde ao hue, ao tal tom, ou seja, a tal posição no arco-íris. Aqui no início do arco-íris e dando a volta aqui a meio do arco-íris e do outro lado o fim do arco-íris. Vermelhos e roxos, violetas. A outra componente é a saturação. Das três componentes, até a saturação, que se traduz muitas vezes na pureza da cor. Qualquer cor pouco pura aproxima-se de cinza. Ok, quando se diz pureza, fala-se de distância ao cinzento, se quisermos. Distância às cores do cinzento. Isto é a pureza da cor. Onde é que se representa aqui, neste diagrama? Representa-se ao longo do raio, de um raio destes, por exemplo, assim. Uma cor ali tem uma grande saturação, portanto uma cor dita muito pura, já vamos ver porque é que se chamamos pura, e próximo do centro. Quando mais se aproxima do centro, menos pura é, portanto mais cinzento. Ok, o valor também varia de 0 a 1. 0 corresponde a um valor no centro deste círculo, no eixo deste cone. 1 corresponde à saturação máxima, 0,5 a meio, etc. Portanto, quanto maior a saturação, mais pura é a cor, quanto menos saturação, mais cinzenta, menos pura é a cor. E porquê é que se diz pura? Porque, na verdade, isto é um termo livre, mas é quando a cor tem mais componentes espectrais do que só, por exemplo, um vermelho. Por exemplo, um vermelho, se tiver outras componentes espectrais sobrepostas, o nosso olho vai começar a juntar essa informação toda e aquilo deixa de ser vermelho para passar a ser uma cor
mais indefinida, menos saturada, chegar ao limite dos cinzentos. É quando as componentes RGB estão todas na proporção similar, como já vamos ver depois numa próxima ocasião, e como referimos há pouco, e é quando de facto há uma abundância, portanto, quando há mais componentes espectrais simultâneas, a cor é menos pura, e daí temos a questão da saturação, que permite distinguir isso mesmo. O último componente, que é o chamado valor ou intensidade, muitas vezes vem dali do V ou daquele I, se bem que isto é mais comum. Bom, o valor e intensidade varia também de 0 a 1. 0 e este mede-se ao longo deste eixo vertical do cone. Portanto, mede-se ao longo deste eixo vertical. Aqui embaixo é valor 0, portanto não há luz nenhuma. Ali em cima, valor 1, a luz é total. Ali em cima, em qualquer destes pontos aqui. Portanto, o valor existe, não existe só aqui. Este ponto aqui também tem valor 1. Aquele ali também tem valor 1, tal como este. Só que aqueles ali têm saturação e este não tem saturação. E no fundo traduz, se quisermos, uma intensidade associada ao brilho, à quantidade de luz, que é mais assim. Ou se quisermos, de uma forma ainda mais científica, ao número de fotões que está a chegar. Mais ou menos, num feixe mais ou menos largo. E estes três componentes, como vamos ver no próximo capítulo, vão nos permitir segmentar cor de uma forma muito mais fácil do que utilizando o sistema RGB.